E hoje, apresentando rapidamente, a Marília vai se apresentar aí, mas apresentando rapidamente, hoje eu estou na companhia do Rodrigo, não sei se ele está aqui ou embaixo, aparecendo para vocês, mas ele está em algum lugar aí da tela. O Rodrigo todo mundo também já conhece, diretor comercial aqui da Ecore, né? E a gente está trazendo também a Marília Ramassa, da Sela, tá? Que é uma empresa que a Ecore conheceu há algum tempo atrás e faz tempo que a gente vem querendo desenvolver algum trabalho junto. Conseguimos fazer essa live aí para falar sobre análise de viabilidade de usinas de grande porte, porque se vocês analisarem lá os dados da ANEEL e pegar o mercado desde o começo, vocês vão ver que a média de potência das usinas ela vem subindo, né? A gente está no mercado praticamente desde o começo, sabe que eu estava até comentando outro dia, eu lembro a primeira usina acima de 100K que a gente negociou uns anos atrás e, nossa, uma usina de 100K é um negócio muito grande, enfim, as coisas vão se tornando cada vez mais comuns. Hoje já é comum em falar de uma usina de 1 mega, falar de uma usina de meio mega, 2 até 5, já se torna comum e conforme vai se tornando comum, as pessoas começam a ter dúvidas sobre o assunto porque os clientes começam a procurar, né? Então elas começam a ter várias questões a respeito disso, muitas vezes elas nos procuram, a gente ajuda, e a gente como distribuidor ajuda muito na parte do produto, né? O que você tem que usar, como é que você tem que fazer e tudo mais, e hoje a gente está querendo trazer uma abordagem um pouco diferente, que é uma análise de viabilidade, então a gente vai falar muito aqui de termos e de coisas financeiras, né? E não exatamente da parte técnica, tá? Mas aí vou passar para vocês darem um bom dia e a gente iniciar, já estamos aí, já passamos agora, faz um tempinho aí de 100 pessoas, o pessoal já chegou, se acomodou, está confortável, pegou o café, pegou a água para a gente poder começar. Tá joia? Bom dia, Rodrigo, bom dia, Marília, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer estar participando aqui de novo. Nessa eu tô de entrão aqui, né? Acho que vocês viram aí nas publicações que meu nome nem estava vinculado lá, mas como eu gosto de participar bastante aqui das coisas, recebi o convite do pessoal, tô aqui com vocês para mais um dia dessa troca de experiências bacana. Arthur, só me permita fazer uma correção para a gente não ter brigueiro depois. Eu já vi a gafe que eu falei, já vi no chat aqui, já estou me corrigindo. Exatamente, para depois o Tomer não brigar com a gente. Tomer, um abraço, obrigado pela participação, inclusive. Mas foi muito legal essa terceira temporada das nossas lives, está sendo, né? Hoje a gente vai encerrar de uma maneira bem bacana. A gente conseguiu abordar alguns assuntos aí bastante pertinentes para o mercado como um todo. Eu acredito que alguns assuntos até fugiram do óbvio, e a ideia é isso, né? Trazer vários pontos de vista de um cenário que é benéfico para todo mundo. Então, hoje é um prazer imenso poder estar participando aqui, inclusive participando dessa live em especial com a Marília, porque à frente, né, da condução do comercial da empresa, a gente se depara sempre com esse tipo de questionamento, a gente se depara sempre com revendedores que estão em condições de trabalhar agora com maior porte das suas instalações, e eu acho que ter essa qualidade na fala que a gente vai ver aqui hoje para ajudar o mercado nesse tipo de necessidade que se torna mais evidente é muito bacana. Então, não vou me alongar muito, não. Marília, bom dia. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Ecore, né, por esse convite. É uma honra estar aqui falando para todos vocês nessa parceria. Agradecer ao Arthur e ao Rodrigo, né, que fizeram esse convite para a gente. E, bom, tudo que o Arthur disse é realmente muito relevante. A Sela, né, é uma consultoria, e eu vou entrar um pouco mais em detalhe disso na apresentação, e a gente é bem especializado em fazer a viabilidade, né, de plantas de grande porte para GD e até para projetos de geração centralizada. O nosso foco hoje vai ser GD. E vai ser bem interessante compartilhar esse conhecimento que a gente tem de como a gente faz uma análise, como a gente define se uma empresa ou um projeto é competitivo ou não. Então, eu espero que vocês gostem, que esse conteúdo seja de utilidade para vocês. E fiquem à vontade para questionar e tirarem dúvidas ao longo da apresentação, tá? Então, vamos lá, pessoal. Marília, eu acho que você já está com habilitação aí para compartilhar a sua tela, para a gente poder ir começando. Podem ir mandando as perguntas no chat, tá, pessoal? Aí a gente vai respondendo, ou durante, ou lá no final também a gente faz um
um apanhado e responde, tá? A gente faz ao vivo e não grava, né? Justamente para ter essa interação, para ter essa participação, senão a gente gravava bonitinho, editava, né? Não errava a empresa que as pessoas trabalham, mas a gente faz ao vivo justamente para que vocês possam participar, tá? Então, podem mandar pergunta aí no chat, a gente tá de olho aqui, tá bom? Então, pode estar contigo, Marília. Fica à vontade. A visualização aqui para eu poder acompanhar a conversa. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Se você quiser, Marília, pode ficar à vontade, a gente vai acompanhando o chat por aqui, havendo alguma pergunta oportuna para o momento, a gente vai te passando, pode ser? Tá ótimo, beleza. Não consegui aqui achar onde eu faço, Tranquilo. Onde eu consigo ver tudo numa tela só, né? Bom, gente, então, mais uma vez agradeço o convite. Hoje a gente vai falar de um estudo de caso de uma viabilidade financeira de uma fazenda de GD solar, tá? Eu preparei essa apresentação em 3 partes. A primeira delas é uma apresentação bem rápida da Cela, para mostrar o que a gente faz, quem são os nossos clientes. A segunda parte é o estudo de caso em si. Então, aqui a gente vai falar sobre, primeiro, uma parte muito importante, detalhamento das premissas do projeto, isso é essencial para definir a viabilidade. Análise das variáveis de retorno, análise da sensibilidade dos parâmetros que têm alto impacto na viabilidade e, por fim, mostrar um pouco das conclusões sobre o projeto que a gente está analisando aqui hoje, tá? A terceira parte, eu vou fazer uma apresentação do Revalue, que é um software de viabilidade financeira que a Cela desenvolveu para que os nossos clientes, né, para que os usuários consigam fazer as análises apresentadas hoje sozinhos, sem precisar sempre contratar, né, uma consultoria especializada para fazer isso. Então, começando pela Cela, né? Eu sou diretora financeira da Cela e a Cela é uma empresa de assessoria financeira e estratégica que é especializada em energias renováveis. Então, a gente só trabalha com projetos desse tipo. São projetos solares, fotovoltaicos, projetos eólicos, PCHs, etc. Tá? Entre as principais áreas de atuação que a gente tem aqui, né? A gente tem planejamento estratégico, plano de negócio. Aqui a gente tem um foco bem grande em planos de negócio de geração distribuída. A gente já realizou mais de 10 planos de negócios desse tipo, para clientes como a ESGT, Equatorial, Ecosolar, a EDP, a Green Yellow, a FC, Siemens, Matfer, Sanedson e Votorantim Energia. Então, a gente tem bastante experiência em trazer, né, essas empresas para o setor de geração distribuída. A gente também realiza captação de recursos junto a investidores. A Cela já fez também estruturação de financiamento de projetos. Nós já conseguimos buscar recursos para os nossos clientes de mais de 1,5 bilhões de reais. A gente faz compra e venda de projetos, né, M&A, que é o que o setor chama, e já vendemos mais de 700 megawatt-pico de projetos nessa estrutura. Fazemos também organização e participações em leilões de energia, do diligence financeira de projetos, estudos setoriais e a modelagem financeira de projetos, tanto de geração distribuída quanto de geração centralizada. Tá? Então, aqui eu trago um pouquinho dos nossos clientes mais recentes, né, que a gente tem. Então, você vê que são empresas que atuam bastante no setor de renováveis e, inclusive, geração distribuída também. Começando já a falar um pouquinho mais sobre o estudo de caso que a gente trouxe aqui hoje. A gente está falando de um projeto de uma fazenda de 1 mega, tá? Em Minas Gerais. E aqui só trazendo um pouco da justificativa do porquê que a gente trouxe aqui essas características específicas para esse projeto. Então, bom, para a gente definir essas características do estudo de caso, a gente avaliou tanto a tendência de mercado, né, como foi definida pelo Arthur aqui no começo da conversa, como as características que iriam definir a viabilidade para o investidor do projeto. Como vocês sabem, cada investidor, né, cada empresa tem o seu perfil de risco, retorno necessário. Então, a gente trouxe aqui algumas características específicas para esse caso. Então, dentre as tendências de GD, o que a gente nota? A gente nota um aumento crescente nas fazendas solares, né, que são os projetos de solo.
com o objetivo de locação do sistema. Tá? Então, cada vez mais as empresas, ao invés de simplesmente venderem um sistema fotovoltaico para o cliente, elas locam esse sistema para o cliente não faz o investimento. Então, essa é uma das tendências. Outra tendência é a questão do modelo de negócio de autoconsumo remoto, né? Muitos dos consumidores não têm a disponibilidade, nem o tamanho, ou estão localizados em grandes centros urbanos que não pode instalar, né, o projeto logo no seu telhado ou no terreno ao lado. Então, o autoconsumo remoto realmente é um dos modelos de negócio que mais tem crescido nos últimos anos aí no mercado de GD. E consumidores de energia comerciais e industriais, que são os que mais têm a demanda, né, de volume de projetos, assim, de volume de energia, né? Então, essas tendências foram as que a gente delineou para utilizar aqui no caso, tá? Então, a gente vai fazer esse projeto de locação de 1 mega em Minas Gerais, que também é a localização que tem sido a mais popular aí para a instalação desse tipo de projeto, por conta de várias questões regulatórias, principalmente a questão da isenção de ICMS, né, para todo tipo de tamanho de projeto e modelo de negócio. Então, o nosso caso vai tá aqui em linha com esse tipo de projeto. Além disso, a gente indicou aqui alguns critérios de viabilidade inicial para esse investidor fictício, tá? Então, deixando bem claro que essas características que eu selecionei aqui, elas não são regra geral para todo mundo. Cada empresa tem o seu critério específico. Então, eu trouxe aqui que o que a gente quer como objetivo nesse caso? A gente quer uma TIR do acionista maior do que 17% nominal com inflação, quando a gente fala nominal com inflação, e um VPL positivo considerando o custo de capital de 12%. Tá? Marília. Oi, diga. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu acho que grande parte do pessoal já está extremamente habituado aos termos, às siglas, né, que regem o mercado, mas para quem não está ainda, está começando, está vislumbrando essa possibilidade de negócios, o que significaria uma TIR, uma VPL, para o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando aqui? Perfeito. Então, a TIR é a taxa interna de retorno, o que significa a sigla. É basicamente o quanto você vai ganhar em cima do seu investimento inicial por ano. Então, quando eu digo que um projeto tem uma TIR, então a gente está aqui falando de um projeto de longo prazo, né? Um projeto de locação em que você não vai ter uma receita pontual em alguns meses, você vai ter uma receita ao longo de 5, 10, 15 anos, tá? Então, o que a gente faz quando você tem um prazo tão longo assim de estudo, né? Assim, o seu projeto tem um prazo muito longo. Você faz um investimento inicial que é grande e ao longo desses 5, 10, 15 anos você vai recebendo as receitas do projeto. Quando você diz que tem uma TIR de 17%, quer dizer que o seu investimento inicial ele rende 17% ao ano ao longo do período desse projeto, tá? E VPL é a sigla do valor presente líquido, que basicamente é uma lógica muito parecida. Então, você tem 15 anos de contrato, mas 100 mil hoje é diferente de 100 mil daqui a 15 anos. Então, a gente tenta colocar tudo no mesmo parâmetro. A gente traz o fluxo futuro a valor presente, né, com uma taxa de desconto, que é o custo de capital aqui de 12%. Então, basicamente, eu pego o fluxo daqui a 12 anos e trago a 12% para hoje. O VPL é o valor do projeto no valor de hoje do dinheiro. E é por isso que ele é bem importante, porque ao longo do tempo você tem inflação, você tem variações, né, no seu projeto. Pode ser que a partir do 10º ano você tenha outra condição comercial. Então, você trazer tudo ao valor presente é uma métrica bem importante aqui para usar, porque você sabe que é a base do dinheiro de hoje, que é o dinheiro que você conhece. Tá? Deixa eu só adicionar um negócio, Marília, que acho que tem a ver bastante com quem está participando aqui, né? Estou até feliz que a gente está com bastante participantes já. Isso, pessoal, tá bem ligado quando a gente às vezes vê lá que taxa de juro aumentou, caiu e tudo mais. E eu acho que é importante abrir um parênteses do nosso mercado específico, porque quando a gente vê uma taxa de juros de referência de mercado, que é a tal da taxa Selic, né, que a gente vê que ela cai, o que isso quer dizer na prática? Que aquele cara que tem dinheiro guardado, aquele cara que ele é um investidor, se ele deixar esse dinheiro no banco, ou se ele colocar em aplicações
Banco aqui a gente usa como se fosse banco, financeira, corretora, enfim, qualquer coisa desse tipo. Quando a taxa de juro cai, o dinheiro dele estando parado dentro de uma instituição financeira vai valer cada vez menos, vai ser remunerado cada vez menos. Isso força os investidores a procurarem outros lugares para se colocar o dinheiro. Então, ele fala o seguinte, pô, no banco eu estou ganhando muito pouco. Na minha corretora, as taxas estão cada vez menores. Então, quando uma taxa de juros cai, e o nosso momento específico agora é de menor taxa de juros da história, por que ela é boa para o mercado? Primeiro, porque força os investidores a tirar o dinheiro paradinho lá, de somente pegando a renda desse dinheiro e colocar esse dinheiro em algum lugar. Aonde entra o nosso papel? Mostrar para esses investidores que a energia solar é um bom investimento, com um bom retorno, e ainda mais, ele é considerado um safe saving, né? O que é um safe saving? É uma economia, é uma aplicação segura, porque energia, de forma geral, é algo que sempre vai se precisar ao longo da história. Você precisa de energia para fazer tudo, linha produtiva, residência, comércio, você precisa de energia para fazer absolutamente tudo na vida. E é um produto que dura muito tempo. Né? Então, o investidor, nesse momento, né, a gente não viu, a gente vê as pessoas um pouco mais paradas, mas a gente não vê fogueira de dinheiro. Né? O dinheiro está guardado em algum lugar. Quem tem grana está em algum lugar. E esses caras não vão demorar muito, ou muitos já começaram, para se sentirem muito incomodados com uma taxa de juros tão baixa e vão querer colocar esse dinheiro no mercado. E é aí que a gente entra, e esse é um dos motivos da gente ter escolhido esse tema para falar aqui hoje, tá? Porque o nosso momento é um momento extremamente especial para que a gente atue junto com esses investidores para mostrar para ele o quanto que a energia solar ela é importante no momento onde ele não tem uma remuneração grande. A gente já teve taxas de juro muito maiores do que tem hoje. Então, eu quero fazer, pô, por que eu vou colocar o meu dinheiro em outro lugar, sendo que sem eu fazer nada, deitado na rede, ele está rendendo lá no banco, né? Não é a realidade de hoje. O juro baixo ele é excelente para a economia porque ele tira o conforto de quem é rentabilista. Ele tira o conforto de quem está com o dinheiro guardado há muito tempo e esse cara é obrigado a colocar o dinheiro no mercado, senão ele não vai conseguir cobrir nem a inflação. Ele vai perder dinheiro ao longo do tempo, que é o custo de capital aí que a Marília estava comentando. Exatamente. Fecha o parênteses. Aqui eu trouxe uma simplificação de um número aqui, específico, 12%. Mas, na prática, isso varia realmente de acordo com a taxa de juros e com a inflação do período. Muitos investidores utilizam dados como o IPCA mais X%, ou Selic mais X%. Então, mostrando como isso varia dependendo do tempo, do momento em que a gente está, há 4 anos atrás, em 2015, em que um título do Tesouro estava rendendo 16% ao ano, um custo de capital de 12% não faria o menor sentido para o investidor. Ele é investir num projeto de GD que é arriscado, em tese, né? Tem um risco maior do que o Tesouro, e ele ia estar recebendo um retorno menor. Então, agora, de fato, é o momento em que o custo de capital de investidores pode cair. E essa conversa fica muito mais relevante, de fato. Mas aqui, esse número 12 é só um número fictício, tá? E varia muito de empresa para empresa. Investidores estratégicos geralmente têm uma taxa de retorno mais baixa, um custo de capital mais baixo, investidores financeiros mais alto. Então, aí vai variar do perfil do investidor do projeto mesmo. Tá? Mas, bom, tendo em vista todas essas características, a gente decidiu fazer aqui um estudo de caso de um projeto de locação, fazenda de 1 mega em Minas Gerais, na área da CEMIG. Tá? Então, o que mais, né? Antes de iniciar essa análise, é importante passar por alguns conceitos importantes que definem a viabilidade de ED. Porque um projeto de locação, ele não pode ser só viável para o projeto, né, para o investidor. Ele tem que ser viável para o consumidor também. Tá? Então, aqui, as análises da Cela, inclusive o Revalue, né, que é o nosso software, ele sempre faz análise dos 2 âmbitos, porque tem uma questão de convencimento do consumidor de energia que é importante e que é uma das maiores dificuldades que os nossos clientes nos trazem. Tipo, como que eu falo para esse cliente que ele não está fazendo nenhum investimento, ótimo, mas que é seguro, ele vai ter essa economia sempre? Como que funciona isso? Então, é por isso que a gente faz uma análise das 2 partes, tá?
Então, o que é importante para a variável de avaliação do projeto? Então, o VPL, a primeira coisa é o VPL positivo. Então, quando a gente traz os fluxos de caixa futuros a valores de hoje, no custo de capital do investidor, isso tem que ser maior do que zero. Se for menor do que zero, significa que o investidor não está conseguindo manter aquela taxa, ele está, de fato, perdendo dinheiro. Ele poderia ter pego esses 12%, né, o dinheiro dele de 12%, e investir em alguma coisa que rendesse isso, tá? Então, o VPL sempre positivo. Não é possível convencer um investidor se o VPL está negativo, tá? A TIR aqui desejável acima de 17%, só para ele ter uma margem boa, acima do custo de capital dele, tá? Payback, o setor atua bastante com o payback, né? Mas payback sozinho na análise de viabilidade de um projeto de locação, ele pode ser insuficiente, tá? Então, eu diria, a gente também faz análise de payback, mas deixando simplesmente que ele tem que ser dentro do prazo de duração do contrato. Então, se você tem um contrato de 10 anos e o seu payback é 12, isso daqui esse projeto não vai funcionar, tá? O payback está passando o tempo que você tem receita. Outro ponto importante é que quando você contrata financiamento, ele sempre tem que adicionar valor ao projeto. O que é adicionar valor ao projeto? Aumentar a TIR e aumentar o VPL. Se o projeto não aumenta a TIR e não aumenta o VPL, você está perdendo dinheiro ao contratar o financiamento. Ou seja, você está desembolsando mais para contratar esse financiamento. Então, vale a pena olhar outras alternativas de financiamento nesse caso. E controle de custos corporativos de manutenção do projeto. Isso é muito importante, porque na nossa experiência a gente vê que as empresas costumam subestimar esse tipo de custo nas fazendas solares. Então, é sempre bom ter isso bem em mente, fazer cotações com fornecedores seguros, que você conhece mais de alguns casos, né, de custos operacionais, para ter certeza que você tem o custo correto. E do lado do consumidor, o consumidor também tem que ter um VPL positivo, né? Quer dizer que ele está ganhando dinheiro ou economizando dinheiro, né, aqui nesse caso. E ele tem que ter sempre um desconto em relação à tarifa da distribuidora em todos os anos. Por que isso é importante, tá? Você pensa assim, mas poxa, se ele ali tem um aninho só que ele tá pagando um pouco a mais e tal, isso não é relevante. Isso é relevante sim, porque você está num contrato de longo prazo com o seu cliente. E ele pode decidir quebrar esse contrato, se for o caso. Então, você tem que sempre ter as ferramentas para manter esse cliente assim, confortável com o contrato de locação, que é um contrato de longo prazo. Então, essas características para avaliação do projeto para o consumidor são bem importantes, tá? Bom, então, a gente vai começar aqui a análise a partir de olhar um pouco as premissas do projeto, tá? E por que eu trago esse detalhe de premissas? Porque é muito importante entender quais são as premissas mais relevantes e qual o seu impacto no modelo financeiro, tá? O resultado financeiro de um projeto, ele é diretamente atrelado a essas premissas, né? Então, tamanho, custo, investimento, condição comercial, financiamento, etc., além da tarifa da distribuidora. E é muito importante vocês buscarem essas premissas com fontes confiáveis, parceiros que vocês confiam, cotações, porque a gente vê uma variabilidade gigante no mercado e ter essa fonte confiável de cotação é realmente muito importante para você também não se enganar. Com certeza você vai achar alguém que está com um custo ali absurdamente baixo e depois você vai descobrir que a pessoa sequer cotou, né? A empresa sequer cotou o equipamento. Então é bem importante você ter isso em mente, porque a viabilidade do projeto é diretamente atrelada a essas premissas. Além disso, imagina, eu vou mostrar aqui um pouco mais adiante a análise de sensibilidade de errar, né, algumas dessas premissas e vocês vão ficar até um pouco assustados. Então, essa é a análise que a gente faz, vou detalhar bastante as premissas para que vocês entendam que tem bastante impacto. Então, aqui eu trago, né, tipo, as características das premissas, a descrição, o valor irracional do porquê eu trouxe e indicando o que é variável de alto impacto e o que não é. Tá? Então, tem coisas que vocês têm que se preocupar muito e as outras coisas você só se preocupa. E deixando bem claro, né, que esse projeto aqui, todas essas características que eu estou trazendo aqui para vocês,
são fictícias, tá? Eles não são um projeto real, mas de toda forma eu estou trazendo aqui dados de mercado para vocês terem o sentimento do que pode ser uma viabilidade, né, nesse estudo de caso, tá? Bom, então vamos começar aqui com a premissa de tamanho do projeto, tá? Nesse cenário aqui a gente usou o projeto de 1 mega, né, 1000 kW, 1.3 mega pico, tá? E qual que foi o racional? Obviamente, a gente colocou aqui um tamanho máximo para o autoconsumo remoto usufruir do convênio 16 no Brasil inteiro, tá? Fora de Minas Gerais, porque em Minas Gerais tem a legislação específica que projetos acima de 1 mega podem sim usufruir desse benefício. Mas a gente já trouxe aqui, caso vocês queiram aplicar esse caso em outros estados, né, em qualquer outro lugar do Brasil. Então, o limite é 1 mega, então por isso a gente achou interessante trazer essa planta de 1 mega aqui para vocês. Degradação do sistema, a gente trouxe aqui, né, a degradação anual do sistema, utilizamos um valor de 0,5% ao ano, tá? Por que isso é importante? Você vai ter que projetar a geração para saber o quanto seu consumidor está economizando e o quanto de receita você vai receber. Esse dado de 0,5% ao ano, vocês vão notar que é um pouco menor do que o dado que os fabricantes garantem, tá? No fornecimento do equipamento. E tudo bem, aquilo ali é uma garantia contratual, então o fabricante tem uma margem que é necessária, mas a gente vê que o mercado usa como um valor padrão 0,5% ao ano, mesmo sendo um pouquinho abaixo do padrão dos fabricantes, não tem problema. Inclusive, existem estudos em que demonstram que a degradação pode até ser menor do que isso em alguns casos, tá? Então, um consenso de mercado é 0,5% ao ano, tá? Início de operação do projeto, a gente considerou aí janeiro de 21, depois que já passou toda essa loucura, todo mundo conseguiu implantar o projeto, conectar na distribuidora e voltar à vida normal. Vida útil de 25 anos, né, que é um padrão para quanto tempo um projeto fotovoltaico fica em operação. Aqui a gente considerou em construção 5 meses com pagamentos lineares, é só uma hipótese, você tem que verificar isso com o seu fornecedor de equipamento, tá? E também de acordo com a engenharia do projeto, caso vocês tenham uma engenharia que faz esse estudo. E também a reposição do inversor no 10º ano de operação. A gente entende que em alguns casos é necessário fazer essa reposição, até para que a eficiência do projeto não caia tanto. Então, você repõe os inversores no 10º ano, algumas empresas fazem isso espaçado, faz um pouco a cada ano. Aqui a gente está fazendo uma reposição pontual no 10º ano do projeto. O que é muito relevante aqui nessas premissas do projeto? Primeiro, o tamanho do sistema, não só pelo convênio, mas porque ele delimita a geração do projeto, né, e o quanto o consumidor vai economizar de energia. A degradação do sistema sim, é uma característica relevante. E a vida útil também, né, que é o tanto que esse projeto vai ficar operacional. Até trazendo um adendo sobre vida útil, esse daqui também é um dado de fabricação, né, assim, os fabricantes de equipamentos geralmente trazem aqui os 25 anos. Mas também existem estudos de que esse tipo de projeto fica em operação por muito mais tempo do que isso, 30, 35 anos. Algumas empresas consideram esse prazo de vida útil também. Mas aqui a gente está trazendo 25 anos porque já é um prazo longo para se trabalhar. Tá? Avançando para o produto, né, qual que é o contrato aqui? A gente tem, dentre os modelos de negócio, a gente está trazendo aqui o autoconsumo remoto, não está trazendo geração compartilhada, nem outros tipos, né, o autoconsumo ou condomínios, principalmente porque o autoconsumo remoto é o segundo modelo mais adotado no mercado. Ele tem o benefício do convênio 16 em todos os estados até 1 mega, e ele também tem aqui o benefício de isenção de PIS/COFINS, tá? Isso é super importante, porque deixa cada vez mais competitiva a geração distribuída. O tipo de contrato, a gente, como assessor, né, a Cela como assessor financeiro, a gente vê bastante tipos de contratos diferentes, como o caso de aluguel puro, ou aluguel com performance, ou até venda de equipamentos, que é o que a maioria do mercado está acostumado. Então, entre o aluguel puro, que é só um valor fixo ao longo dos 20 anos, eu trouxe aqui um caso de aluguel com performance, que é o mais solicitado pelos clientes, inclusive por essas últimas licitações que Telecom tem feito, empresas de telecom, consumidores grandes.
Basicamente, o contrato de aluguel com performance, você vai ter uma variabilidade na sua receita se você gerar energia a mais ou a menos, tá? Então, esse tipo de contrato é bem utilizado para grandes consumidores e, obviamente, tudo isso é feito com uma estrutura contratual que permita isso, porque projetos de GD não podem vender energia, tá? Então, as empresas geralmente trazem uma cláusula contratual que deixa a performance do sistema num contrato separado e fica tudo regulatoriamente correto, tá? Prazo do contrato. Aqui eu trouxe um prazo do contrato de 20 anos, tá? Esse é um exemplo, é um prazo longo, é difícil convencer o consumidor a chegar a 20 anos, mas aqui a gente pode assumir diversas variações. Por exemplo, você pode ter um contrato principal de 10 anos com um desconto menor e os últimos 10 anos com um desconto maior. E aí você acaba dando um incentivo a mais para o seu consumidor ficar com você por 20 anos aí no seu contrato de locação. Desconto ofertado inicial, a gente colocou aqui 30%, tá? Esse valor varia muito de acordo com a tarifa de energia, se tem isenção de ICMS do convênio, se tem isenção de PIS/COFINS. Então, um 30% que é possível em Minas Gerais, ele pode não ser possível em São Paulo, provavelmente não é, até porque as tarifas de energia são muito diferentes, tá? Então, esse valor aqui eu trouxe como um exemplo que mantém a viabilidade aqui no nosso caso, mas que vai variar bastante ao longo do tipo de projeto e ao longo do Brasil inteiro, porque a gente tem mais de 100 distribuidoras, né, no nosso país. Então, isso varia bastante. Além disso, reajuste do contrato com base no IPCA, para não haver descasamento com custo, você ter um reajuste controlado e você não ficar tão, né, às cegas em relação, por exemplo, alguns contratos seguem o reajuste da distribuidora. Isso pode ser preocupante se você não faz uma análise detalhada. Trazendo aqui um exemplo, a Copel. A Copel acabou de fazer um reajuste nas tarifas agora no mês de junho. Todo mundo achava que ia subir a tarifa, porque a tarifa de energia quase sempre sobe. Mas a tarifa da Copel caiu. Então, se você não faz essa análise detalhada do tipo, olha, a tarifa pode ser que caia ou pode ser que suba, você fica um pouco vendido, né, nas premissas do seu projeto. Então, aqui a gente traz, apesar de muitos clientes pedirem esse tipo de contrato, tá? Aqui a gente trouxe um modelo no IPCA porque o risco está mais controlado, ou seja, se a tarifa de energia mexer, seu contrato está sendo reajustado pelo IPCA, tá? Marília, eu estava vendo aqui, enquanto você estava apresentando as premissas, choveu perguntas aqui no chat. Opa, e algumas eu acho que bem relevantes, acho que é um momento bem bacana para a gente responder. A primeira delas, o Rafael Almeida nos perguntou aqui, pode ser uma dúvida de outros também. O que é o convênio 16? Eu acho que tem um pessoal que não está familiarizado ainda com isso. Perfeito. Eu devia ter trazido até um slide. O convênio 16, ele bom, assim, vamos começar falando da tarifa de energia, tá? Você tem a tarifa de energia e a TUSD, né, para as tarifas convencionais, B3, B1, que são as mais utilizadas aí. E em cima dessa tarifa incide ICMS e PIS/COFINS, são 2 impostos. Então, o seu consumidor, ele vê tudo isso destacado ali na conta de energia dele, tá? O seu cliente. O que acontece? Quando você tem geração distribuída, existe, né, uma regulação que diz o que é compensável, né, na conta de luz pela geração distribuída e o que não é. E o convênio 16, ele vem para falar quando o ICMS é compensável e quando não é, tá? Então, basicamente, as regras são as seguintes. Fora de Minas Gerais, estou falando tudo, a regra geral do país. Projetos de até 1 mega com um tipo de CNPJ ou CPF, eles têm a isenção para geração distribuída do ICMS. O que isso significa na prática? Na prática, você gerou, o seu consumidor consome 100 kW, vamos tirar o consumo mínimo dessa história. Seu consumidor consome 100 kW e você gerou 100 kW para ele, quilowatt-hora, tá? Isso significa que ele vai economizar também na conta de luz o valor do ICMS. Porque se não existe esse convênio, se o seu projeto é acima de 1 mega, ou ele atende a empresas ou CPFs ou CNPJ diferentes,
esse convênio não é válido. O que vai acontecer? Você vai gerar 100 kWh para o seu consumidor, ele vai economizar tudo, mas ele ainda vai ter que pagar o ICMS da conta de luz, diretamente para a distribuidora, tá? Então, o convênio ele vem para fazer essa isenção de ICMS para os projetos de GD. E o que é importante? Modelos de autoconsumo negócio, de autoconsumo remoto. Tem a isenção até 1 mega, ou seja, o seu projeto tem 1 mega. Você gerou energia para o seu cliente, é um cliente específico. Toda a energia que ele está consumindo da GD não vai incidir ICMS, tá? Se ele não tem o convênio, incide ICMS, ele tem que pagar isso para a distribuidora. Aí ele vai exigir para você um desconto maior, ou ele vai exigir, né, a sua base de tarifa vai ser menor, porque você vai ter que tirar o ICMS da sua tarifa. Então, essa é a questão do ICMS. Em Minas Gerais, aprovou uma legislação específica que aumentou esse limite de 1 mega para até 5 mega. Então, em Minas Gerais, qualquer tamanho de projeto tem essa isenção e qualquer modelo de negócio também, inclusive geração compartilhada. Tá? Tem mais alguma dúvida das premissas aí que são interessantes? Tem sim. O Fernando nos perguntou aqui qual que foi o raciocínio para você colocar um custo de capital de 12%, considerando que a maioria dos investimentos de mercado hoje está trabalhando na ordem de 5%. Só para ele ter uma ideia de como que isso foi quantificado. Na realidade, esse número é realmente arbitrário aqui, tá? Ele não tem nenhuma lógica por trás, sem contar que a lógica de queda de juros, ela tem sido recente. Aqui a gente está falando de empresas de grande porte, então empresas de grande porte, investidores de grande porte exigem um investimento maior do que simplesmente o tesouro direto, tá? Então, a gente não consegue fazer essa relação direta com o tesouro, porque imagina, né, uma Engie da vida, uma STT, ela nunca vai colocar o dinheiro dela no tesouro versus investir numa planta solar. Então, existe todo um aspecto de risco que precisa ser considerado. Então, obviamente, a comparação nem sempre é direta com os juros, tá? Mas, de toda forma, o valor de 12 é simplesmente arbitrário. Como eu disse, varia muito. O que a gente tem visto de empresas? A gente tem visto de empresas que têm custo de capital até de 8%, 9%, até empresas que têm custo de capital de 18%, 20%. Tá? Então, você tem que entender com o investidor do projeto qual que é o perfil. Tá? Isso Legal. é muito particular e muitas vezes o próprio cliente, até como uma dica aí para quem atende cliente final, muitas vezes o próprio cliente não sabe qual que é o custo de capital dele. Então a gente tem que ir ajudando ele com as perguntas certas, né? Se ele tem dinheiro investido, se ele não tem, se ele coloca na operação, quando ele coloca na operação, que conta que ele faz para saber, mas se eu comprar um maquinário aqui vai dar tanto, então às vezes a gente tem que ajudar o cliente nessa condução, porque às vezes ele não sabe, e aí a gente vai argumentando com ele. É também nosso papel, se a gente quiser vender a usina, ajudá-lo a descobrir o custo de capital. É muito particular, gente. A gente encontra aí valores realmente bem diferentes entre os clientes, principalmente se você não está atendendo, às vezes, uma grande corporação, você está atendendo aquele cara que ele, durante a vida dele, ele juntou um capital, ele fez um patrimônio e agora ele está procurando um lugar para investir, e ele é de outro ramo, ele não é investidor profissional, ele não tem essa conta no ponta do lápis, a gente precisa ir ajudando ele a fazer isso, é nosso papel para poder vender mais. Exatamente, é bem difícil definir o custo de capital dos clientes, né, dos projetos, então, sim, é preciso fazer uma série de perguntas, no que ele investe, qual que é o mínimo que ele gostaria de ganhar, então, assim, é preciso fazer essas perguntas, é bem particular, mas aqui o 12% é simplesmente aleatório, tá? Maravilha. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, porque tem várias. Depois eu vou concentrar o restante para o final para dar continuidade, tá bom? Tá bom. O Igor Cunha, ele perguntou aqui quais são... Deixa eu só ler para não falar besteira. Quais os termos utilizados para a gente fazer uma avaliação de performance? Eu não sei, acho que ficou bem genérica a pergunta do Igor, mas se isso fizer sentido para você, se você puder responder, eu agradeço, Marília. Acho que em questão contratual, na prática, é simplesmente uma geração excedente, tá? Então, você tem ali no seu contrato uma geração mínima garantida
E tudo que você gerar acima disso é uma performance. Se você gerar menos, é uma performance negativa também, tá? Então, funciona dos dois lados. Se você gerou mais do que prometeu, será pago. Se você gerou menos, você vai receber a menos. Então, acho que de uma forma geral, sem entrar no detalhe contratual, esse é o conceito, tá? Ótimo. Bom, acho que a gente pode seguir. Eu vou reservar as outras perguntas aqui para o final, para a gente também não perder o raciocínio. Beleza, vamos lá. Avançando, então, falando um pouquinho do consumidor, tá? Eu trouxe aqui um consumidor grande, cliente grande que consome mais do que 25 mil kWh mês. Então, isso é relevante. Trouxe que esse cliente específico tem 8 unidades consumidoras separadas, tá? É um cliente trifásico e comercial, ok? E o tipo de tarifa desse consumidor é B3, tá? Então, B3 convencional. Olhei essa tarifa na CEMIG, a CEMIG acabou de atualizar as tarifas em maio, e o valor da tarifa final para o consumidor dá R$ 0,921 por quilowatt-hora, tá? Isso daqui com imposto, com tudo incluso, ok? E o consumo de energia elétrica eu fiz para ser exatamente igual à geração, para a gente não ter nenhum descasamento aqui nesse sentido. Avançando, eu trago aqui os custos do projeto, né? Primeiro, o custo de investimento, né? É um custo do kit fotovoltaico, então módulo, inversor, estrutura fixa, e instalação e desenvolvimento também, tá? Esse daqui é um custo que está em média com o custo do mercado, mas eu também aproveitei, né, que a gente está fazendo esse webinar em parceria com a Ecore e peguei alguns indicativos dos custos de equipamento diretamente com eles. São valores médios, esse projeto é fictício, então ele não é uma cotação fixa, né? Depende de caso a caso, depende do terreno, depende de diversas variáveis, mas a gente colocou aqui um custo para o nosso estudo de caso de R$ 4,02 por watt-pico, tá? Então esse é o investimento inicial, é o que você faz antes do projeto entrar em operação. Além disso, eu trouxe aqui o custo operacional e eu trago adentro que esse custo varia muito, tá, para projetos de locação, porque depende de de quantas vezes você tem que limpar o módulo, até se você vai ter uma segurança específica, até se o seu custo de arrendamento é alto ou baixo. Então, eu trouxe aqui uma média de R$300 mil por megawatt-peak por ano, tá? Essa daqui é uma média do que a gente tem visto no mercado, mas de forma alguma é um valor fixo a ser seguido, porque varia bastante. É preciso cotar esses itens separadamente. Então, quando eu digo façam cotações, essa parte é super importante para os custos operacionais, porque eles são uma variável de alto impacto. E, por fim, o custo da TUSD, né? É a demanda, porque quando você faz uma planta solar que está fora da área de consumo do seu cliente, esse projeto solar precisa pagar demanda. Geralmente ele vai estar conectado em média tensão, tá? Aqui eu trouxe existem casos de projetos de fazenda que estão em baixa tensão, aí esse custo não seria aplicável, mas a maioria dos projetos, inclusive esse de 1 mega, estaria conectado em média tensão, e aí ele precisa pagar a demanda para a distribuidora, tá? O custo dele, infelizmente, não tem como retornar isso. E esse custo também varia de cada distribuidora. Aqui eu trouxe o custo com impostos da CEMIG, que é R$ 21,88 por quilowatt por mês, tá? Então, é R$ 21,88 por quilowatt, tá? Não é por geração de energia nem nada, é pela demanda contratada. E esse é um custo bem relevante para o projeto, como vocês vão ver mais adiante, tá? É importante considerar. Muitas empresas esquecem desse custo na hora de fazer a viabilidade. E aí a viabilidade muda totalmente quando você coloca esse custo dentro da conta, tá? Avançando, a gente tem as premissas de impostos aqui, tá? Então, bom, os impostos da tarifa que eu considerei. O primeiro é o PIS/COFINS de 5%, o segundo é o ICMS de 25%, que é o específico para Minas Gerais. Cada estado tem um valor de ICMS e cada distribuidora tem um valor de PIS/COFINS que varia mês a mês, tá? Então, você precisa buscar esses dados pouco a pouco, dependendo da localização do seu projeto. Uma das vantagens que eu vou falar mais para frente do nosso software é que a gente traz esses dados sugeridos para vocês, tá? Então, quando eu mostrar o software, vocês vão ver, mas a gente faz esse trabalho para vocês, inclusive o trabalho de sugestão de tarifas, tá?
O convênio ICMS 16, que é aquela isenção de ICMS para energia gerada da GD, eu considerei que sim, tá? Porque o projeto atende aos requisitos. E isenção de PIS/COFINS, que é o mesmo caso, tá? Só que para o PIS/COFINS, eu também coloquei que sim, porque o projeto também atende os requisitos. Regime fiscal. Eu não sei se vocês estão familiarizados com os dois tipos de regime fiscal, que dois não, tem mais, né? Mas trazendo aqui para projetos específicos, que projetos podem ter, que é o lucro presumido e o lucro real, tá? Falando rapidamente, lucro presumido, você presume um lucro para calcular o imposto, tá? Então, você calcula o imposto com base na receita bruta, ele tem uma alíquota de presunção, e aí você calcula o IR e a contribuição social em cima dele. E o lucro real, ele vê, de fato, o lucro, o lucro líquido e calcula o imposto em cima disso. Aqui eu considerei lucro presumido, porque projetos solares e projetos de locação, essas fazendas, geralmente possuem um lucro líquido muito alto. E aí o lucro presumido fica mais interessante, tá? Então, esse é um detalhe que também a gente sugere tudo dentro do sistema para que não haja erro no cálculo desses impostos, tá? Então, eu digo aqui as alíquotas de impostos. Então, a presunção é 32% no lucro presumido e a alíquota de imposto de renda 25% e contribuição social 9%, que é o padrão para toda empresa, tá? Imposto sobre a receita. Então, na sua alocação, o que incide? Não incide ICMS, não é venda de equipamento, de produto. Incide PIS/COFINS, de 3,65 no caso de lucro real. E na alocação não incide ISS, tá? Só incide no montante de performance, porque a performance geralmente é feita como um contrato de serviço. Eu não coloquei esse detalhe aqui, porque ele é um detalhe muito... não tem tanto impacto assim no retorno do projeto. E a inflação aqui, a gente considerou a inflação do Bacen, a mais atualizada. Tá? E a última página é o financiamento. Aqui eu trouxe um caso de financiamento bem específico, assumindo que o projeto está localizado no norte de Minas, é uma área do BNB, né, do FNE-SOL. E aqui eu trouxe as características do financiamento do FNE-SOL, que são padrões, tá? Peguei as condições desse mês para grandes empresas. Então, o custo é IPCA mais 1,8, desembolsando em dezembro desse ano, carência de amortização de 1 ano, pagamento por 10, tá? E utilizando aí 60% dos investimentos seriam supridos através do financiamento. E outros detalhes aqui, tá? Bom, com isso, eu trago para vocês, já passando aqui, porque a gente já está um pouquinho avançado na apresentação, quais são as variáveis de retorno que o Revalue calculou para a gente, tá? Que o nosso sistema calcula. Então, eu estou trazendo aqui. Primeiro, vou explicar algumas coisas. A gente trouxe aqui um de cada lado, o retorno do projeto e o retorno do consumidor, tá? No retorno do projeto, a gente tem a TIR e VPL projeto e a TIR e VPL acionista. Qual que é a diferença? A TIR acionista considera financiamento, a TIR projeto não, tá? Então, essa daqui é a diferença entre o projeto sem financiamento e o projeto com. Porque quem contrata o financiamento é o acionista, né? Então, isso vai no fluxo dele, ele paga por isso, tá? Então, você consegue ver, primeiro, que a TIR sem financiamento ficaria em 14,75%, não atingiria os 17% que a gente queria, né, inicialmente, mas a TIR acionista contratou o financiamento, fica em 18%, que é maior do que o 17%, que foi o que a gente, né, estimou inicialmente. Então, esse projeto é viável, tá? Essas condições, esse projeto com essas características na área da CEMIG, fica em pé. É interessante investir nele, tá? E a gente consegue ver isso no VPL do acionista, que é de 1.200.000, tá? Ele é relevante e ele é positivo, tá? Então, o VPL é positivo. E aqui eu trouxe o payback descontado, tá? O payback descontado considera inflação. Então, aqui é 12,3 anos. A gente está com um contrato de 20 anos. Então, o payback também faz sentido, tá? E esse payback é um pouco mais alongado do que vocês devem ter observado aí nos seus projetos. Por quê? Porque você tem um financiamento que alonga o prazo do payback também, tá? No final das contas, os investimentos ficaram 50% capital próprio e 50% financiamento. Então, o investidor dessa usina precisaria investir 3.100.000, mais ou menos, no projeto.
para ter esse retorno de 18%, esse VPL de 1 milhão. Tá? E aqui eu trago um gráfico bem simples do fluxo de caixa do projeto. Então, em 2020, 2021, investimento, e depois os fluxos, né, positivos. Aqui em 2031, para quem tiver essa dúvida, é a reposição do inversor. Então, acaba caindo um pouquinho o fluxo, que depois já retorna a ficar positivo. E para o consumidor? O consumidor não tem TIP, porque ele não investiu. Sem o investimento inicial, a gente não consegue calcular a TIP do consumidor, tá? Isso é natural, não é esperado que seja calculado. E eu descontei, né? Eu fiz um VPL com 12% de custo de capital também, e o seu consumidor está com 6 milhões de VPL, ou seja, o projeto é super interessante para ele. É tão interessante que talvez você possa, se acontecer, né? Você pode até abaixar um pouquinho o seu desconto para ter um retorno maior para o projeto e menor para o consumidor. Então, esse é o tipo de análise que precisa ser feito. O consumidor está ganhando muito, eu estou ganhando pouco, vamos equilibrar? Então, você pode fazer esse tipo de análise também. Ele não faz nenhum investimento e ele tem uma economia média de R$611 mil por ano, que é bem relevante. Então, aqui você vê o fluxo de caixa dele sempre positivo. Tem variações pequenininhas ali de consumo, consumo mínimo, né? A tarifa de energia vai subindo, ele acaba pagando um pouquinho mais, mas não chega a ser relevante. Avançando aqui, eu trouxe um dado de receita líquida EBITDA, mas é só mostrando que o projeto ele é financeiramente viável. A margem EBITDA é uma margem que é muito utilizada pelo mercado. O EBITDA é basicamente a receita menos os impostos sobre a receita, menos os custos do projeto. Quanto maior esse dado, melhor é a viabilidade do projeto. E esse projeto está com uma margem de 64%. Aqui tem a receita líquida, né, já sem imposto, e o EBITDA, aqui embaixo, por trás, em azul clarinho. Então, quanto maior essa margem, melhor para o projeto, ele é mais viável. Então, eu só trazendo esse gráfico mostrando que ele é realmente bem viável. Tá? E o detalhe para o consumidor, como é que eu convenço esse consumidor que ele deveria, né, contratar a geração distribuída com você? Primeiro, esse gráfico aqui do valor da conta sem o sistema, né, a parte azul aqui clara, alta, e o valor da conta com a distribuidora com sistema. Isso daqui é o que ele está economizando na lata com a distribuidora de energia. Ele pagava, aqui no último ano, ele pagaria 4,2 milhões de conta de energia e ele está pagando só 400 mil. Olha como esse gráfico é impactante. E por outro lado, aqui embaixo mostrando o quanto ele está economizando, né, que é a diferença do gráfico de cima, com o que ele está pagando para você. Então, todos os anos, ele paga para você menos do que ele está economizando, para ele ver o benefício desse contrato. Então, você vê aqui, ó, ele economizou 2 milhões e 200, mas ele pagou para você 1,7. A diferença, que dá 600 mil, 500 mil, é justamente o quanto ele está com economia para ele. É os 30% de desconto ali que você selecionou na conta dele. Então, é super importante que haja essa discrepância ano a ano para o seu consumidor falar, opa, esse negócio é interessante, eu vou assinar um contrato de 20 anos com você. Tá? 20, 10, 15, o que for. Então, eu trago aqui, para a gente finalizar a parte da apresentação e eu passar para a parte de mostrar o nosso software que faz todas essas análises, algumas análises de sensibilidade. O que eu fiz aqui? Eu variei algumas coisas do projeto, porque muitas vezes as coisas não acontecem da forma que a gente planejou. Imagina que você fez uma cotação em janeiro e você vai instalar seu projeto agora. O dólar subiu absurdamente. Seu CAPEX não é mais o mesmo. E agora? Como fica o meu projeto? Então, a gente sempre indica que sejam feitas análises de viabilidade, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro, né? E o momento que a gente está passando hoje é justamente o exemplo disso na prática, né? Então, eu trouxe aqui algumas sensibilidades. Então, aqui nesse gráfico, eu trago o quê? O que acontece se o CAPEX, que é o investimento, é o que a gente chama de investimento, tá? Aumentar 10% ou diminuir 10%. O que acontece com o projeto? Então, aqui, a viabilidade para o projeto, se o CAPEX aumentar 10%, cai 37%. Olha só o impacto disso. Mas se o CAPEX diminui 10%, ele também sobe 37%. Né? Então, é importante você fazer essa análise de, peraí, 10% de variação pode acontecer? Pode. E o que acontece? Fica viável mesmo assim? Aqui, no caso de mais 10%, o VPL ainda é positivo.
então o projeto ainda seria viável, tá? Então você precisa fazer esse tipo de análise para sempre ter em mente o que pode dar de errado ou o que pode melhorar o seu projeto também, né? Um CAPEX mais barato seria esse caso, tá? Então aqui a gente traz esse tipo de variável. Então assim, em relação ao investimento inicial, CAPEX, é linear, então se sobe 10%, se cai 10%, o impacto é o mesmo, né? Em sinais diferentes, e ele é relevante. O mesmo acontece com os custos operacionais. Se o custo operacional subir 10%, a sua rentabilidade vai cair 30%. Ainda seria positiva, mas ela vai cair, tá? O mesmo acontece se você economizar 10%, aí ela vai subir 30%. E o mesmo caso da TUSD, né? O caso da TUSD, a variação positiva ou negativa faz uma variação de 16% no retorno. Aqui no caso da CEMIG, lembrando, existem distribuidoras, eu gosto sempre de trazer o exemplo da Coelba. A TUSD da Coelba é muito alta, por exemplo. Então, o impacto da TUSD seria muito maior, tá? Então, é importante você olhar as características do seu projeto e fazer essa análise. E avançando um pouco mais, eu trouxe aqui condição de contrato. Então, se o desconto fosse maior, se você desse um desconto de 35% para esse consumidor, o seu VPL ia cair 66%. E o do seu consumidor ia subir 17%. Ele está se beneficiando, né, de um desconto maior. Agora, se o desconto for menor, for de 25%, o seu VPL sobe 66% e o do consumidor cai 17%. Mas o que é importante ver? Ambos os VPLs são positivos aqui. Seu consumidor ainda está economizando 5 milhões, né, a valor de hoje. Ou seja, dá para negociar um pouco para baixo. 30% talvez não seja o desconto adequado. E a mesma coisa com prazo, né? No prazo eu fiz só uma análise para menos, porque mais de 20 anos é muito longo, tá? Então eu fiz uma análise de o que acontece com o VPL com um contrato de 15 anos, cai para ambos, porque o consumidor deixa de economizar, ele volta a pagar a tarifa da distribuidora, e 10 anos, cai para ambos, mas o projeto, olha, fica inviável com 10 anos, tá? Então, são coisas que precisam ser sensibilizadas para você entender quais são as premissas adequadas até para negociar o contrato. E, por fim, outras características. Eu trouxe aqui o que acontece com o retorno do projeto se ele tiver no lucro real, por exemplo. Como eu disse antes, o lucro presumido era mais interessante, no lucro real a rentabilidade cai 30%, 29%. O que acontece se esse consumidor for um consumidor de média tensão? Se ele for um A4 verde, a tarifa muda, a tarifa é mais baixa para o A4 verde. Então, o retorno fica praticamente inviável com 30% de desconto. Você precisaria mexer, né, no desconto para voltar à viabilidade desse projeto. Já avançando que para projetos de média tensão é bem difícil manter a viabilidade de locação, tá, de projetos nesse tipo. E aqui eu trago também a sensibilidade do convênio. Imagina que por algum acaso esse projeto não tem o convênio. O que acontece? Sem convênio, o projeto fica inviável, porque ele tira o ICMS da base do desconto, tá? E o convênio parcial? O que é um convênio parcial, né? Já deixando aqui a explicação. Convênio parcial é quando a distribuidora ela interpreta que a isenção do ICMS ela é calculada só pela tarifa de energia e não pela TUSD. Então, você paga o ICMS em cima da TUSD, da energia. Muitas distribuidoras fazem essas análises, por exemplo, as distribuidoras no Rio de Janeiro, algumas distribuidoras em São Paulo utilizam análise nesse sentido. Então, o que acontece? Também inviabiliza, você teria que mexer no desconto para voltar o projeto a ser viável, tá? Bom, então aqui eu trago as conclusões, tá? O que é preciso fazer para estruturar uma fazenda, né, solar GD, e ficar atento para que essa viabilidade se mantenha. A primeira coisa é o controle do investimento e custo fixo. Tenha parceiros que façam uma cotação de CAPEX segura, que você confia, e cote bastante os custos operacionais desse projeto, para você não ter surpresa na hora de instalar. Outra coisa importante, entenda qual é a TUSD do projeto, tá? Saiba buscar isso perante a distribuidora, porque esse custo varia muito. Não adianta você falar, é uma TUSD média de 17 no Brasil inteiro. Vai ter lugar que é 29, se seu projeto estiver nesse lugar, você vai ter um custo bem negativo, tá? Esse é um dos fatores que a gente traz também sugeridos dentro do REVEL, tá?
Segundo, faça essa análise de sensibilidade. O que acontece se o CAPEX for maior ou menor? O que acontece se o custo for maior ou menor? E se o cliente quiser assim? E se eu der maior desconto ou menor desconto? Faça isso. Porque isso é essencial para entender como que seu projeto, como você negocia esse contrato, como seu projeto pode ser impactado com condições adversas ou até positivas. Imagina que você ganhou, daqui para frente, vamos assumir, eu espero que o dólar baixe. Então, imagina que em janeiro o CAPEX está 10% mais barato. Olha que notícia boa para o seu projeto. Então, é importante fazer essa análise de sensibilidade. A terceira, que é algo que a gente falou, define e conheça o seu público-alvo. Quem é o seu cliente? Qual é o custo de capital dele? O que ele quer? Ele quer um prazo longo? Ele quer mais desconto? O que ele quer? Então, é importante entender o seu consumidor para você poder tomar, né, as premissas corretas e entender se o projeto vai ser viável ou não. E, por último, ter uma ferramenta adequada, né, para realizar essa análise de viabilidade financeira, porque em todos esses planos de negócio e do diligence que a Cela tem feito, muitas empresas têm feito análise de viabilidade de forma incorreta. Ou até não tem todas as ferramentas, né? Não sabe todos os aspectos desse tipo de projeto que impactam a viabilidade. Então, é importante você ter uma ferramenta correta, uma ferramenta auditada e alguma referência que você conheça, tá? Com isso, eu vim aqui também no final para apresentar um pouquinho dessa ferramenta que a gente tem, que é o Revalue, tá? O Revalue ele é uma plataforma online que meio que traz uma revolução aqui na análise e tomada de decisão de investimento para projeto de energia renovável, porque o usuário faz essa análise sozinho, ele não precisa de mim, né? Que geralmente sou especialista que faz essas análises. A gente criou esse sistema como se fosse um backup. Faz essa análise diretamente online, não precisa ficar dependendo de terceiros para fazer isso, né? Então, o que é importante? A gente traz aqui uma praticidade. Você preenche um formulário, ele faz sua simulação. Ele não é igual àquela calculadora que a gente vê em vários sites. Ele é bem detalhado para projetos e para diferentes modelos de negócio, tá? Então, você consegue simular vários cenários ali dentro, manter o log dos seus cenários. Você economiza tempo, você não precisa de ter uma pessoa focada em modelagem financeira, ou até auxiliar essa pessoa focada em modelagem financeira, porque a gente sabe que essa parte da equipe geralmente fica muito afogada com proposta. Então, a ideia é que muita gente da parte comercial possa usar aqui e de forma fácil fazer a viabilidade sem ser uma pessoa financeira. Ele também é em português e inglês. E, além disso, a gente traz aqui algumas atualizações automáticas de dados. Então, a gente traz todas as tarifas de energia das 103 distribuidoras, a gente traz premissa macroeconômica atualizada, condição regulatória, premissa fiscal, então imposto você não precisa se preocupar, está ali dentro. Linha de financiamento padrão, a gente traz ali dentro também. E todas as regras de cálculo de viabilidade estão corretas ali, porque a gente já fez esse check para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente como funciona o sistema, um pouquinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ele é online, tá? Então, a gente tem aqui, você faz um login, então você consegue fazer o login se você for um usuário cadastrado dentro do sistema. E cada empresa tem uma área da empresa em que tem os projetos. Aqui eu estou com 2 projetos de demonstração, tá? Para mostrar para vocês como funciona. Esse software não é exclusivo para locação e fazendas, tá? Ele é um software que funciona também para venda de sistema, ele funciona para diversos tipos de negócio que podem ser aplicados para GD. Ele é um software específico para GD. Vou mostrar aqui o projeto de locação. Então, aqui a gente tem 9 páginas de preenchimento. E a ideia é que você vá preenchendo as informações técnicas do projeto, do consumidor de energia, CAPEX e despesa pré-operacional, informação, né, do contrato da GD, custos e despesas, impostos, financiamento, outras premissas e premissas macro. Aí você pode pensar, nossa, quanta coisa, né, para preencher. Mas a gente auxilia o preenchimento trazendo sugestões que a Cela conhece e que vê do mercado, ou até informação de tarifa que a gente pega. Depois que você preencher tudo, você vai clicar no botãozinho de gerar viabilidade, ele vai calcular a viabilidade para você, vai trazer a TI, o VPL, o payback
e todos os relatórios que eu vou mostrar para vocês rapidamente, tá? Só mostrando aqui uma página que é a página que tem bastante informação sobre o projeto. Aqui é a página do consumidor de energia. E a gente traz tudo isso que está em laranjinha aqui, são dados sugeridos. Então, eu já trago o ICMS da tarifa, eu trago o PIS/COFINS da tarifa, qual que é a data de publicação da tarifa aqui? Deixa eu até atualizar para outra, sei lá, CPFL Paulista. Tá? Então, e aqui eu tenho as 103 distribuidoras, então qualquer distribuidora que você quiser ver, você tem aqui o dado, você seleciona, ele atualiza, ó, atualizou. Então, o ICMS na CPFL Paulista é 18, PIS/COFINS médio 6,2, ele já traz aqui todos os dados. Essa tarifa foi atualizada em 2020. E ele traz também os dados da tarifa de energia aqui direto para você, tá? Então, você não precisa ficar se preocupando de pegar o dado correto, ele já traz. São mais de 7 mil tarifas atualizadas. Além disso, e aí aqui você preenche tudo do projeto. A classe de tarifa do seu consumidor, se ele é trifásico, quanto por cento da energia vai para esse projeto, quantas unidades tem, qual o consumo do seu consumidor. E a gente traz também aqui as características de convênio. O convênio é válido para esse projeto? Sim. Eu tenho isenção de ICMS. Ah, que ótimo. O convênio é parcial? Aquela distribuidora está dando isenção só pela tarifa de energia e não pela TUG? Sim, no caso da CPFL Paulista, eles fazem dessa forma. Então, ele já traz essa informação para você não precisar gastar tempo buscando isso, tá? Outro dado que eu queria mostrar para vocês é a questão dos impostos. Talvez muitos de vocês não estejam tão familiarizados com os impostos que são aplicáveis. E a gente já traz aqui um imposto que é aplicável para cada tipo de modelo, lucro presumido ou lucro real. Essa página é toda sugerida. Então, você só seleciona se você quer presumido ou real e a gente preenche para você. E o mesmo ocorre com financiamento, tá? A gente traz aqui a página de financiamento eu vou até atualizar, ligar todas as sugestões aqui, e a gente traz algumas linhas de financiamento. Aqui eu estou trazendo algumas de fazenda, BNDES, eficiência energética, Finame. A gente entra em contato direto com as instituições financeiras para saber as condições atualizadas. Então, se você não souber qual o melhor financiamento, você pode rodar simulações com todos esses e entender qual que é o melhor para o seu projeto, tá? Além disso, depois que você roda, eu imagino que vocês devem ter bastante pergunta aqui em relação ao sistema, mas só mostrando antes de abrir para as perguntas, quando você calcula uma viabilidade, ó, esse projeto tem 3 versões. E a gente vai gravando o histórico aqui, caso você queira, né, verificar o que aconteceu no passado, o que tinha na primeira versão, o que tinha na segunda. Então, você pode verificar e olhar, né, os relatórios do projeto. Olha, o primeiro relatório é a viabilidade. Ele traz aqui para você, um minutinho para carregar, ele traz aqui para você os principais índices financeiros desse projeto. Então, aqui esse projeto que eu rodei, ele tinha uma TIR de 24% com inflação e a TIR projeto sem inflação de 19%. VPL, payback síntese descontado. Então, a gente traz vários relatórios, sempre do ponto de vista do projeto e do consumidor de energia. Então, o sistema também auxilia vocês, aqui, ó, receita bruta. Então, aqui é o demonstrativo de resultado do projeto. Eu vou colocar ele anual para que vocês possam ver de forma mais visual. Ele traz tudo certinho, você não precisa se preocupar com nada. Então, receita. Ó, receita de locação é X, receita de performance é Y em 2020. Você consegue ver todos esses detalhes do projeto sem precisar fazer uma planilha para isso. E também vem a viabilidade do consumidor aqui. Então, todos esses relatórios que eu trouxe na apresentação, eles estão aqui dentro do sistema. Então, esse consumidor está com VPL de 3 milhões. Esse consumidor tem um fluxo de caixa que traz uma economia para ele de 231 mil por ano. Tá? E aqui ele fala quanto que foi de redução na conta, quanto que é de TUG, quanto que é de locação, quanto que é de performance. Então, isso também ajuda você a vender o projeto, né, para o consumidor, para que ele assine um contrato com você. E, além disso, a gente tem aqui a possibilidade de todos esses relatórios serem feitos o download em Excel.
Aí você consegue utilizar em apresentação, proposta, no que você quiser. Tá? A gente também tem gráficos dentro do sistema, em que ele já faz um gráfico bonitinho para você mostrar para o seu consumidor. E, de uma forma geral, a ideia é que o Revalue ele seja uma ferramenta que realmente auxilie as empresas a tomarem, primeiro, fazerem o cálculo correto e tomarem a decisão correta de investimento em projetos que são viáveis, né? Para entender o que é um projeto que faz sentido e o que não faz para a sua empresa. Tá? Bom, essa foi a apresentação completa. Para quem quiser mais informação sobre o Revalue, é só mandar um e-mail no info@cela.com.br, tá? A gente faz uma demonstração de detalhe, entende a sua necessidade, né? Esse é um sistema que ele é vivo, ele é customizável, então a gente olha caso a caso. Eu sei que muitos de vocês talvez estejam perguntando o preço da assinatura, então a gente faz realmente esse trabalho através de uma demonstração, tá? É só mandar um e-mail no info@cela que a gente entra em contato com vocês para conversar sobre isso. E aproveito aqui para deixar, né, o e-mail da Cela e os links para o site da Cela e para o Revalue, caso vocês queiram dar uma olhada. Tá? Bom, muito obrigado. Sei que foi bastante informação aqui para vocês. Não sei se tem perguntas adicionais, mas eu vou ficar à disposição, tá? Muito legal, Marília. Obrigado aí pelo compartilhamento de informações. O pessoal tá maluco aqui no chat perguntando quanto custa. Tem um monte de mensagens aqui perguntando quanto custa. Isso é bom, porque o software... eu conheci o Revalue lá no lançamento dele, lá no InovaBrá. A gente teve lá no dia do lançamento. E desde aquela época, lá em São Paulo, desde aquela época eu sou apaixonado por ele. Eu acho ele um software muito legal, assim... Para quem trabalha com projeto no dia a dia, eu acho que é essencial fazer esse tipo de análise para o cliente, porque isso é um baita de um diferencial, né? A maior parte das empresas de instalação, revenda, integração não fazem esse tipo de análise. Então, isso é um baita de um diferencial. Eu separei aqui algumas perguntas, tá? Talvez o Rodrigo tenha separado algumas também. Uma delas aqui, aliás, eu só queria voltar num ponto, eu não quis te interromper na hora que você estava falando, quando você estava falando sobre os pontos sensíveis do projeto, né? O que pode influenciar mais ou menos, né? E aí é uma observação que eu não posso deixar de falar, porque a gente está num webinar aqui da Ecore, né? Que na ponta positiva dos pontos mais sensíveis, a gente tem a performance do sistema, que é a geração, que é quanto ele vai te dar de dinheiro. Tudo se traduz no final em geração de energia elétrica. E quando a gente leva isso para a tecnologia MLPE, você tem uma expectativa de geração, né, maior do que em sistemas tradicionais. Mesmo em usinas de grande porte, porque às vezes uma coisa que a gente escuta é o seguinte: pô, Arthur, mas aqui nessa usina não vai ter sombra. E eu costumo falar que não existe usina sem sombra, porque você tem, no mínimo, nuvens que passam em cima dessa usina que vão fazer sombras em determinados momentos. Você tem sujeira que pode se acumular mais ou menos em determinados painéis, que causa uma diferença de performance. A gente tem degradação desigual dos painéis ao longo do tempo. Então, quando a gente usa tecnologia MLPE, entre outras coisas, né, mas quando a gente usa temperatura diferente, módulos que estão na ponta, módulos que estão no meio, enfim, tem uma série de itens que causam o mismatch de módulos, né? Então, eu costumo falar que não existe usina nenhuma, não existe geração sem sombra, né? Ao longo do tempo, você sempre vai ter mismatch de módulos. O MLPE, ele te traz essa abordagem por painel, o que faz a sua usina, na ponta positiva do negócio, né, de trazer receita, gerar mais energia ao longo do tempo. E na ponta negativa sensível, principalmente o CAPEX, no que diz respeito à garantia, tá? E trocas de inversores. Então, se a gente está falando de AP Systems, a gente está falando aí de uma garantia padrão de 15 anos, uma garantia estendida de 25 anos. E se a gente está falando, por exemplo, no SolarEdge, a gente está falando de uma garantia do inversor de 12 anos, padrão, e de uma garantia estendida, aí, podendo chegar a 20, 25 anos do inversor, de acordo com o modelo, e uma garantia do otimizador de potência de 25 anos. Então, na ponta do CAPEX, usando o MLP, você também consegue jogar para baixo, diminuindo as trocas. E também na ponta negativa, o OIM, tá? O que você vai gastar de OIM
no Brasil, a gente tem ainda um cenário onde as pessoas talvez não prestem tanta atenção no OEM, mas talvez se você vai vender isso junto no teu contrato, ou se você vai contratar uma empresa terceirizada, ou enfim, independentemente do modelo de OEM, é um custo que precisa ser considerado, um custo importante, vocês viram na simulação, e o MLPE, ele tem um OEM menor. E OEM não é só lavar, não é só limpar os painéis, tá? É você fazer revisões no teu sistema, semestrais ou anuais. Muita gente perguntou a respeito de performance, que eu vi aqui bastante pergunta a respeito de performance. Também está nos custos de OEM acompanhar a performance, inclusive teve pergunta aqui, por exemplo, do Valdomiro, do Marcelo, do Alisson, perguntando assim, quem faz esse controle de performance, né? Pode ser a pessoa, pode ser a própria empresa que vendeu a usina, pode ser uma empresa de OEM terceirizada, pode ser um terceiro, enfim, existem vários modelos e é algo que tem que ser acompanhado ao longo do tempo, e se tem que ser acompanhado ao longo do tempo, gera custos, tá? Então eu não podia deixar de falar um pouquinho aí sobre os diferenciais do MLPE, mesmo em usinas de grande porte, que na verdade eles ganham até uma importância muito grande. Tem uma pergunta que eu separei aqui, lá do comecinho, tá? Que ela tem a ver com a resolução normativa. O Stênio, ele perguntou assim, eu sei que o objetivo aqui é análise financeira, e eu vi muita pergunta sobre a parte normativa, tá? Então, assim, o que eu aconselho para todo mundo, né? O ANEEL, ela tem um FAQ, depois eu posso procurar o endereço e colocar aqui, ela tem um FAQ bem legal, que ela mostra as principais perguntas, se for consórcio, se for locação, se for isso, se for aquilo. E, além disso, quando a gente está falando de uma usina de grande porte, pessoal, é muito importante levar em consideração que é muito difícil você achar um profissional que ele vai saber tudo, ou uma empresa que ela vai saber tudo. Uma usina, ela tem alguns pilares. Você tem o pilar técnico e de produto, você tem o pilar de engenharia, você tem o pilar financeiro, que a Cela pode ajudar, você tem o pilar legal e normativo, né, que é onde vão entrar os advogados, que vai fazer contrato, vai ver se o melhor cenário para você é a locação, é o consórcio, é a geração remota, enfim. Então, todas essas pernas têm que ser observadas, todos esses pilares, né, têm que ser observados com muita atenção, e aqui hoje a gente está olhando um pilar que é o pilar de análise de viabilidade voltada a finanças. Tá? A gente não está observando aqui a parte legal, a parte normativa, tá? Mas eu acho legal trazer, porque como foi algo que apareceu bastante, duas coisas principalmente apareceram muito, sobre escolhas entre cooperativa e locação, e talvez você comentar um pouco a respeito disso, né? Diene perguntou, o Igor perguntou, bastante gente perguntou sobre cooperativa e locação, acho que é legal comentar sobre isso de forma genérica, e também várias perguntas aí sobre a relação do seguinte, com a revisão da resolução, né? O que vocês enxergam, principalmente se do que vocês têm escutado, se vai ter um período de carência, se não vai ter, enfim. A gente sabe que não tem uma resposta para isso, porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? Essa é a pergunta de $1 milhão do mercado do ano passado, esse ano e talvez no ano que vem. Mas se você puder dar uma comentada sobre o que você vem vendo sobre esses dois tópicos, que foram coisas bem recorrentes que foram aparecendo aí no chat. Bom, a primeira pergunta sobre, né, a diferença entre as cooperativas, né? Eu assumo que o setor ele traz várias nomenclaturas talvez para a mesma coisa, mas quando você fala numa cooperativa, você está dizendo vários consumidores diferentes, né? Consumindo ali do mesmo projeto. Esse é um tipo de modelo de negócio que a gente considera como geração compartilhada, tá? Você tem que fazer uma cooperativa, um consórcio, para que todos os consumidores possam receber, né, a energia do projeto. E a diferença essencial entre um e outro é justamente as isenções de impostos nas tarifas, tá? Então, a questão da isenção do ICMS, que eu mencionei, que é o convênio, né, que é o que o setor chama de convênio, essa isenção, ela não é aplicável na maioria dos estados para projetos desse tipo. E a mesma coisa o PIS/COFINS. O PIS/COFINS é uma legislação federal, né, atinge o Brasil inteiro, e esse tipo de projeto também não tem isenção de PIS/COFINS. Então,
tem uma questão importante tributária, e é inclusive um dos motivos pelos quais esses projetos não avançaram muito fora de Minas Gerais, porque Minas estendeu essa isenção de ICMS para todos os projetos de GD solar, então não importa o tamanho, não importa o modelo de negócio, se é cooperativo ou não, e os outros estados ainda não fizeram isso, o Rio de Janeiro está tentando fazer, mas o ponto é que quando você não compensa os impostos para o seu cliente, sua tarifa de energia cai, né? Tarifa de energia que a GD pode cobrar do consumidor. E aí esse impacto é muito relevante. É por isso que os projetos fora de Minas, de cooperativas compartilhadas, não avançaram tanto, tá? Eu acho que isso responde, né, a principal diferença. De resto, eles são exatamente iguais. São projetos idênticos, é a mesma fazenda. O objetivo, a diferença é o consumidor final e a legislação tributária, tá? Sobre a mudança regulatória, realmente é a pergunta de R$1 bilhão, né? A gente realmente esperava que isso acontecesse no primeiro trimestre desse ano, né? De acordo com as expectativas do ano passado. Na verdade, o avanço disso ficou muito nebuloso, principalmente com a situação que a gente tem agora. Eu diria que no começo do ano, o cenário seria, de fato, vai mudar a regulação, principalmente para projetos remotos, tá? Hoje eu já não sei se isso vai acontecer, isso vai depender muito da alternativa via legislação e qual que vai ser a visão do Congresso em relação a isso, tá? Então, de fato, ficou muito mais nebuloso. Eu acho que sim, vai ter uma alteração, ou através de uma tarifa binômia, ou através de uma mudança de regulação de GD. Tá? Mas eu espero que isso aconteça a partir do ano que vem somente. De toda forma, uma coisa que, durante todas as comunicações da ANEEL, uma parte ficou um pouco estranha, eles tinham primeiro falado que todos os projetos instalados antes de mudança regulatória teriam, né, as condições garantidas pelo prazo de operação do projeto. Depois eles voltaram em relação a isso, falaram que não teriam, seriam por 10 anos, e depois, agora eles realmente retornaram no entendimento de investimento realizado vai garantir as mesmas condições. Isso é muito importante, porque caso contrário, as empresas param de investir, né? Se você não sabe se o seu projeto vai ter essa mesma condição por 10 ou 20 anos, se vai ser por 10 ou 20 anos, isso muda muito a viabilidade. Então, é importante que todo mundo que fizer investimento antes ou da publicação da lei, não sei ainda se vai ter um prazo de garantia ou não, se vai ser triggers, né, que é os gatilhos que a ANEEL já publicou antes, mas é importante que tudo que for investido antes seja mantida a mesma condição, para que o setor tenha essa garantia e a estabilidade jurídica. Mas, de fato, qualquer mudança que atinja projetos remotos impactam diretamente na viabilidade. O que isso vai refletir no mercado como um todo? Os descontos serão menores, né? Aqui eu apresentei um caso com desconto de 30%, é um desconto grande, tá? O desconto não vai ser mais 30%, vai ser menos, porque a empresa precisa ter sua rentabilidade. Legal. Tem uma pergunta aqui do Paulo Vitor Soares, ele pergunta o seguinte, se a Cela promove cursos para quem quiser se aprofundar no assunto, porque às vezes a pessoa ela vai para a ferramenta, mas ela tem dúvida na utilização, como é que vocês tratam nesses casos? Sim. Bom, com a assinatura do Revelio, a gente tem um serviço de suporte, incluso na assinatura, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer um treinamento, a gente passa de 1 a 2 dias com os nossos clientes, fazendo um treinamento de como usar o sistema e com o caso do cliente. Então, assim, o nosso cliente chega assim, olha, eu tenho uma usina, é assim, assim, assado, ou eu tenho vou instalar esse telhado e vou vender para o meu cliente, tanto faz, a gente faz todos os modelos de negócio dentro do sistema. E aí a gente passa 1 a 2 dias trabalhando isso para que ele preencha corretamente, e após isso, qualquer dúvida, qualquer questão que tenham dentro do sistema, a gente também vai auxiliá-los. Além disso, a Cela promove workshops de detalhamento, aí é um detalhamento profundo. O que é, assim, detalhamento de como funciona o mercado de GD. A gente faz isso também para os clientes fora do Revelio, como consultoria mesmo. Legal. Tem um outro pilar aqui que bastante gente acabou perguntando, né, que é sobre a parte de impostos.
Alguns deles perguntando sobre alterações em impostos, né, unificação de impostos e tudo mais. E aí, lembrando, pessoal, que a gente está num caminho aí possível de uma reforma tributária, né, algo que talvez a gente veja, não sei se ainda esse ano, mas talvez ano que vem, independente se for seguir, vai ser a que está no Senado, ou que está na Câmara, do Raul, ou enfim, alguma dessas aí. Isso talvez mude muito a nossa forma de avaliar, porque vai mudar um item importante que é o imposto, tá? A gente continua ligado nisso e para poder ir ajudando conforme essas coisas forem acontecendo. Mas tem uma pergunta do André aqui, que ele pergunta o seguinte, saindo um pouco, André Krause, saindo um pouco de projetos grandes, é possível usar o Simples Nacional como regime tributário para projetos menores, por exemplo, sem K de potência, ou algum impeditivo? Vamos lá. Então, desculpa, você pode repetir essa última parte para mim? Cortou um pouquinho. Ele pergunta assim, peraí, deixa eu achar ela aqui, que eu tinha dado um... E foi? Foi no... não, tá aqui, nela. já achei. Achou? Aqui, achei, ó. Saindo um pouco de projetos grandes, é possível usar o Simples Nacional como regime tributário para projetos menores, por exemplo, 100K, ou algum impedimento? O Simples não tem impedimento de você usar o Simples. A questão é o nível de faturamento, né? Então, os regimes tributários, eles têm faturamentos específicos. Um deles o Simples, se eu não me engano, é 3,5 milhões no ano de faturamento. Então, é nota emitida, não é lucro, né? É nota. Então, se você passar disso num ano, você já não se enquadra no Simples. Além disso, por exemplo, o lucro presumido. O lucro presumido sobe isso para 78 milhões no ano. E o lucro 4 real... 4 milhões e 800 está o teto do Simples agora nesse ano, subiu. Subiu, então. Então, desde que seja até 4 milhões e 800, você pode optar pelo Simples, e desde que seja até 78 milhões, você pode optar pelo presumido. Acima desses valores, você tem que ir para o real. E você sempre pode optar pelo real, independente do seu faturamento. Existem alguns tipos de empresas que são obrigados ao lucro real diretamente, que é o caso de, por exemplo, instituições financeiras não podem trabalhar no presumido. Então, sim, essas empresas teriam uma restrição, mas qualquer outra empresa pode optar de outra forma, pelo Simples ou pelo presumido ou pelo real, tá? Legal. Tem alguma aí, Rodrigo? Eu tentei ir juntando algumas aqui, porque como foram bastante, né? Felizmente, a gente tentou ir juntando aqui alguns tópicos para tratar direto. Tem alguma contigo aí, Rodrigo, ou não? Ou alguma... Não, eu acho que já passou por todas as considerações. Na verdade, respondendo uma pergunta, mas fazendo um comentário, na verdade. O Ricardo colocou aqui no chat em determinado momento, mas existe alguma usina de grande porte no mundo usando MLP? Para sua surpresa, e felizmente sim, viu, Ricardo? É algo bastante usual, porque até pegando por finalidades práticas, tá? MLP, ela não é só bacana para aquilo que o Arthur falou, tem sombra ou não tem sombra. Eu vou te dar um exemplo prático que pode ajudar numa tomada de decisão e nesse entendimento também do porquê é viável. Imagina que você tem uma usina de 1 mega com 2 inversores de 500K, cada um, e eventualmente um desses inversores centrais para, e você tem um contrato de performance que vai impactar diretamente essa remuneração do seu cliente, por consequência, você vai tirar dinheiro do bolso para isso, porque metade da sua geração de energia vai ficar parada por um período desconhecido, ou então você tem essa mesma usina, como foi o exemplo aqui utilizado pela Marília, né, em toda essa apresentação. Essa mesma usina de 1 mega de inversores com 10 inversores de 100K, e um desses inversores para, e ele ainda tem uma característica de ser dividido em 3. Ele tem uma unidade principal e 2 secundárias, e somente uma unidade secundária desse inversor para. No seu universo de 1 mega, você perdeu 33K de geração. E isso tem um impacto absurdamente menor nessa questão de performance. E isso é só um dos exemplos que eu poderia te dar que justificam o emprego da tecnologia. Até porque, considerando tudo que o Arthur falou lá no começo e a própria argumentação da Marília, na hora que você pega o seu valor presente líquido, que é todo o custo do seu projeto, e consegue fazer com que a sua operação e manutenção tenda a zero, lógico que nunca vai ser zero, mas ela seja tendente a zero frente ao valor do projeto, você vai perceber que o projeto te remunera melhor, e remunera melhor ao seu cliente também. Então, depois dá uma pesquisada, eu deixo aberto aqui
o nosso contato, né, através do nosso site, através da nossa empresa, ou se você quiser, depois eu mando para você o meu contato pessoal, mas você vai ver que felizmente existem muitas usinas de grande porte utilizando MLPE no mundo, aqui no Brasil isso já está se tornando realidade também, tá? Já há alguns, acho que 2 ou 3 anos, não tenho certeza, a gente já tem uma usina de 600K no Paraná, tá, que foi instalada com essa mesma tecnologia SolarEdge. Recorrentemente, a gente tem projetos bem significativos. O próprio, acho que é o Ministério da Defesa, né, Arthur, lá em Brasília. Ministério da Defesa, é. No meio de toda essa discussão regulatória, acabou sendo assim até paradoxal, a gente num prédio discutindo regulamentação e no outro prédio o pessoal fazendo a obra de um sistema Na fotovoltaico. mesma semana, Não né? tem nada. Né? Foi na mesma semana em que nós estávamos em Brasília. Então, assim, existem sim, é viável, é uma análise um pouco diferenciada que tem que ser feita, né, pelo tipo de contratação que você tem que fazer, tá? Muitos clientes tentam equiparar apenas pelo cenário geográfico ou climático, e tem muito mais do que isso envolvido, e o porte da sua empresa acaba definindo também um pouco do aspecto que você vai abordar para esse tipo de escolha. Então faz sentido sim. E me permita fazer uma consideração aqui, Marília. Eu vejo assim, nós tivemos talvez a mais feliz coincidência de não ter conseguido realizar esse webinário na data inicialmente programada, porque eu acho que hoje a gente está encerrando essa temporada, deixando assim o mercado realmente aguçado no momento que a gente precisa dessa movimentação. Eu vejo a qualidade de tudo que você trouxe para o pessoal aqui pela quantidade de perguntas e perguntas de valor agregado que o pessoal colocou aqui, identificando que realmente o mercado ele está muito ativo, mas eventualmente carente de informações ou de informações de qualidade. Tá? Então, para quem eu escuto muito isso, eu viajo bastante, o Arthur falou lá no começo, eu não quis fazer o comentário aquela hora, mas é legal. Eu estava viajando tanto uma época que eu cheguei a ser conhecido pelos comissários de bordo de uma determinada companhia. Eu entrava no voo, o pessoal falava, seu Rodrigo, bom dia, tudo bem? tava desse jeito. E conversando com esses clientes, muita gente que estava ingressando no mercado falava assim, poxa, eu estou entrando, mas eu já quero focar logo nos projetos maiores, eu já quero pegar um outro perfil de mercado, eu já quero ir para as cabeças. E de uma maneira muito sutil, eu me recordo que eu comentava com ele assim, só toma cuidado para de repente nessa ânsia você não quebrar no seu primeiro projeto, né? Para você ter todo o cuidado de fazer isso da maneira adequada. E tenho certeza que hoje ficou claro, de certa forma ilustrado para o pessoal o que são todas as variáveis que estão embutidas, né, numa análise de um projeto desse, para que se tenha realmente, primeiro, aquela sustentabilidade que o Arthur falou lá no começo, que a gente vive falando para o pessoal, mas segundo, né, a competência de fazer esse tipo de trabalho e como que é bacana a gente saber a hora de pedir ajuda e buscar alguém especializado nisso, porque com certeza absoluta é difícil a gente enxergar empresas hoje no Brasil que tenham capacidade de fazer a análise de todos esses parâmetros financeiros, além dos parâmetros comerciais, de competitividade do mercado, de escolha de tecnologia, né, questões de relacionamento com as distribuidoras. Então, eu acredito que agregou valor demais a gente ter como último webinário essa possibilidade de fala, porque a gente está abrindo a oportunidade até a nossa próxima fala com o mercado de ter muito assunto para ser discutido aqui nos próximos dias. Obrigada, e eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar falando aqui para todo mundo e fazer essa parceria com a Ecore, que é uma empresa incrível e que a gente estava buscando alguns meios de trabalhar em conjunto e finalmente conseguimos, né? Peço desculpas por a gente não ter conseguido fazer lá no começo da temporada, né? Eu tive um imprevisto, mas que bom que a gente conseguiu fazer hoje, conseguimos fechar essa temporada aí de uma forma bem positiva. Muito obrigada, viu? Eu agradeço bastante aqui pela nossa parte também, Marília. Eu conversava muito com o Arthur e o Arthur sempre foi muito fã do seu trabalho, né? E, infelizmente eu não tinha conhecido ainda, né? Até esse momento eu conhecia o trabalho, conhecia o software, mas é muito bacana realmente. Chegou uma determinada parte aqui que quase virou rasgação de seda nos comentários do chat, porque de um determinado momento para frente o pessoal ficou colocando assim o quão boa foi a sua apresentação, o quão competente, o quão seguro estava tudo isso, e é muito legal. Eu acho que esse é o tipo de valor agregado que a gente sempre busca, desde que a gente iniciou as nossas atividades no mercado, trazendo uma tecnologia diferenciada, até a escolha de quem a gente vai ter a oportunidade de compartilhar esse momento aqui, né? Imagina, a gente tinha muitas opções nesses 7 webinários que nós fizemos, né? Poxa, e ter você aqui conosco
É um prazer imenso, é uma escolha realmente, como o Arthur falou, feita com muito cuidado e carinho para agregar valor à fala. Então, obrigado de coração, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, Marília. Aí, agora, muita gente perguntando, tá, pessoal? A gente colocou no chat aí o e-mail e colocou o link, tá? Mas lembra aí que vocês têm todos os contatos para nos acessar e perguntar, se não conseguiu copiar alguma coisa desse tipo, tá? Bom, fazer só um convite e uma novidade. Convidar vocês, todas as 3 temporadas do Ecore Live estão lá no YouTube, então a gente falou de muito assunto, tá? Falamos de webinários técnicos sobre microinversores, otimizadores de potência, até gerenciamento de projetos, até abertura de empresa na área fotovoltaica, falamos aí de muitos tópicos nessas 3 temporadas, todas elas estão lá disponíveis, tá? Para que vocês possam entrar. Eu coloquei aí também o link do canal do YouTube na Ecore, então vocês podem entrar lá, ativar o sininho, a notificação, se inscreve, coloca a notificação do sininho, para toda vez que a gente colocar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo desses vídeos, tá? E aí, agora, né? E a próxima temporada, tá? Eu ainda não vou lançar oficialmente, mas a gente vai ter 3 lives aí, possivelmente dentro das próximas 3 semanas. A gente vai precisar de umas 2, 3 semanas para organizar ela, com alguns nomes de peso aí do mercado, 3 lives muito especiais, que já vou só dar alguns spoilers, que vão acontecer em parceria e vão acontecer em mais de um canal do YouTube ao mesmo tempo. Então, a gente não vai fazer as próximas lives, vão ser 3 lives especiais que a gente vai fazer em 3 canais ao mesmo tempo, direto lá no YouTube e não aqui no Zoom, tá? Mas aí só um spoiler, em breve a gente já vai poder contar e mandar o convite para vocês aí desses próximos temas que a gente vai tratar, já preparando sempre, a gente acredita da Ecore que nós somos responsáveis pela qualidade do mercado que a gente trabalha, por isso que a gente se esforça tanto, por isso que a gente tem essa preocupação tão grande em levar para o mercado o conhecimento. Muito obrigado. Tivemos aí mais de 200 pessoas durante toda a live. Isso mostra que o tema é muito bom, a condução foi muito boa e que vocês são muito bons em estar compartilhando o tempo de vocês conosco. O bem mais precioso de vocês é o tempo, podem ter certeza disso, e para a gente é uma honra vocês estarem com a gente nesse período. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigada.